Olá pessoal, bom dia. Nós estamos começando a nossa sexta aula, das 6 semanas de início do nosso semestre. Tivemos uma semana de feriado. Na semana passada fizemos uma aula da forma remota, mas hoje voltamos aqui para o nosso videoaula desse assunto tão importante. E dessa feita nós vamos trabalhar sobre a nossa protestantismo de migração e protestantismo de missão. São duas vertentes ou duas situações diferentes. Você pode perguntar o que seria de migração, o que seria de missão. O de migração é os protestantes da Europa vindo para o Brasil e as igrejas matrizes ou igrejas mães enviaram os pastores para poder cuidar desse grupo de pessoas da confissão religiosa. Então, eles não faziam proselitismo, somente cuidavam dos protestantes que vieram das suas matrizes europeias. E os protestantes de missão são aqueles que vieram ao Brasil justamente para propagar o Evangelho nos 4 cantos do nosso país, levando as pessoas de outras confissões, de outras tradições cristãs e religiosas a se converterem ao protestantismo. É lógico que essa visão ela é mais americanizada, né? A partir da Conferência Mundial Missionária, que nós chamamos de a Conferência Ecumênica, idealizada por William Carey, acontecido na Escócia, precisamente em Edimburgo, em 1910, os missionários da América Latina foram no evento e lá eles debateram a questão da evangelização da América Latina. Apesar da liderança, apesar dos idealizadores da Conferência de Edimburgo rejeitarem a ideia de que a América Latina não era um continente não alcançado, porque acreditava-se que a América Latina era um continente cristão católico, ou católico cristão, como queira. Mas o argumento desses missionários, o argumento desses representantes, desse delegado latino-americano, foi de que o continente latino-americano, havia sido evangelizado pelos católicos, né, pelos jesuítas, pelos missionários católicos, porém o cristianismo se misturou, o cristianismo aderiu às culturas afros, né, as religiões de raiz africana e também as religiões ocultistas dos índios, né? Então eles alegavam que o cristianismo latino-americano era um cristianismo pagão, que era necessário enviar missionários para poder novamente recolonizar o continente latino-americano a partir da religião. A partir de então, começamos a receber os protestantes de missão, né? Esta tentativa é chamada de segunda tentativa, porque a primeira tentativa nós vamos ter ali desde de 1555, com os primeiros protestantes calvinistas huguenotes que vieram ao Brasil ali na ilha de Villeneuve, né? Então nós temos ali várias passagens, depois os holandeses em Pernambuco, né? Então nós temos esta linha histórica sobre a primeira etapa. A primeira etapa onde tenta implantar-se um protestante de imigração, né? Também chamado de protestantismo pastoral, de missão pastoral. Então, esses conflitos, essas dificuldades, esses problemas, né, elas vão se arrastando até a chegada da família real. Na chegada da família real, então nós temos aqui agora a liberdade do protestantismo, porém com restrições, uma liberdade com restrições. Não poderia fazer o proselitismo, não poderia ser um protestantismo de missão, era somente de imigração ou pastoral, tá? Mas a partir de
em 1810 já, né, 2 anos após a família real chegar no Brasil, nós começamos a um início, se é que eu posso falar, da implantação do protestantismo no Brasil, de missão. Tá? Então nós temos já a chegada dos americanos, tá? Os americanos começam a se instalar no Brasil, devido ao número de protestantes luteranos e anglicanos. Eles acabam criando uma fundação por ordem do monarca da Prússia. Tá? Eles fundam esse trabalho, né, voltado principalmente para os migrantes. Então nós chamamos de protestantismo de migração. Tá? Isso aconteceu em 1855, 10 de maio de 55, né? E depois começamos a receber já os missionários de missão. E aí você pergunta quais são. Então nós temos aí muitos, mas um dos primeiros missionários a chegar no Brasil, de reputação, de reconhecimento, foi o médico, né, escocês chamado Robert Cali, né, o fundador da igreja, da escola dominical e também da igreja congregacional. No começo, tanto o Robert Cali quanto o Simonton da Presbiteriana, eles tiveram umas desavenças, eles tiveram alguns choques. Mas depois eles se acertaram e começaram um a ajudar o outro, né, considerando o trabalho brasileiro de um país de dimensão continental. Então viram que esses desgastes não iria ajudar a missão protestante, ia criar situações ruins. Mas eram 2 homens cultos, não eram 2 pessoas simples, eram 2 homens cultos. Robert Cali, a gente sabe pela história, né, que ele era amigo pessoal do imperador Dom Pedro II. Eu disse para vocês na aula passada que uma certa feita a empregada, houve-se uma batida na porta, a empregada foi atender a porta por ordem da sua esposa, ele era médico, né, do Robert Cali. E quando chegou na porta, a empregada ficou muda. E a esposa de Cali perguntou algumas vezes quem era, até que a empregada se recompôs e anunciou que quem estava na porta batendo era Sua Majestade, o imperador Dom Pedro II, que desfrutava de uma amizade muito grande com o Robert Cali. Robert Cali não era um homem simples, era um homem culto, era médico, foi missionário na África. Com a perseguição na África, ele vai migrar para os Estados Unidos, e na América a missão orienta, instrui ele a vir para o Brasil. Ele se estabelece na cidade de Petrópolis, onde ele funda a primeira escola bíblica dominical aqui no Brasil, já lá no século XIX. Então nós temos o primeiro pontapé da escola dominical, que é justamente para sedimentar a cultura, né, ou a teologia, o ensinamento teológico, a doutrina teológica já dos protestantismos, né? Essa implantação já do protestantismo de missão no Brasil não nasce assim de maneira simples, fácil. Vamos para o Brasil. Não. Eles sofreram uma luta, uma investida muito forte. Eles sofreram várias perseguições, né? Trabalho difícil, dificuldades, oposição, né? Enfim, foi uma coisa muito, muito ruim. Tanto com Simon, né, o fundador da igreja presbiteriana, né, aqui no Brasil, como também do Cali, do congregacional, né, da igreja congregacional, que eles tiveram dificuldade. Tá. Em 11 de julho de 1858, Cali organiza a Igreja Evangélica no Rio de Janeiro. Mais tarde, essa igreja foi chamada de Igreja Fluminense. Eu disse para vocês também, ela fica ali na rua, ali próximo do início da Rio Branco, né? A Igreja Fluminense, né? A Igreja Evangélica Fluminense fica até hoje lá. Mas lógico que o Cali, ele tinha a sua origem congregacional, né? Governo congregacional, tá?
Então, dentro dessa visão de implantação do Evangelho Proteção Missão, acontece já com a primeira igreja fundada no Brasil em 18 de setembro de 1863. Vamos para o próximo vídeo aula.